Alguns anos atrás, era engraçado quando acabava a luz, né? Foi o que aconteceu aqui. Aí quando a rádio voltava para o ar, o locutor, comunicador não, no meu caso eu sou comunicador, né? Então, para mim, se eu tiver alguma coisa errada, eu passo por cima, eu vou rir, vou brincar, a Rafaela também, né? Mas o apresentador, o locutor de rádio, ele impõe, né, a voz. Aí quando a rádio saía do ar por falta de energia elétrica, né, ele entrava e falava assim: senhoras e senhores, nosso pedido de desculpas, estivemos fora do ar por alguns minutos por falta de energia elétrica em nossos transmissores. Era engraçado que eles falavam falta de energia elétrica em nossos transmissores. Só que os nossos transmissores são um só, né? Ninguém tem mais de dois. O transmissor é um só. Então, em nossos transmissores. E o que aconteceu aqui foi falta de energia elétrica em nossos transmissores. Faltou luz, parou tudo. Não foi só a internet, né? Agora, aos poucos, está voltando a internet. E o pessoal que acompanha a gente pela RCA já está pela TV, já estamos funcionando pela TV e daqui a pouquinho voltando aí nas redes sociais. Ok? Bom, vida que segue, já Carlos Martins, a gente batendo papo sobre o momento atual no Brasil e no mundo. Tentaram aí ontem contra a Cristina Kirchner, tu viu? Não? Hã? Não, tentaram dar um tiro nela, e foi um brasileiro. Só que a arma falhou, o brasileiro dá tantas ali, a arma falhou na hora, e o cara foi preso. Um brasileiro com 35 anos que mora na Argentina e já com passagem na polícia. E aí o presidente da Argentina decretou feriado hoje porque fizeram um atentado contra a Cristina Kirchner. Aí o que aconteceu? O povo argentino foi para as ruas em protesto contra o governo, deu um tiro no pé o cara. O tiro não pegou nela, pegou no pé do presidente. Bom, vida que segue. Polícia Civil realiza com autorização da Justiça e apoio da Prefeitura a inutilização de máquinas caça-níqueis que foram apreendidas em operações de combate à contravenção penal. Policiais da 110ª Delegacia de Polícia, com a devida autorização judicial e com auxílio da Prefeitura Municipal, promoveram na última quarta-feira a destruição de 29 máquinas caça-níqueis, placas-mães e noteiros, apreendidos em operações de combate à contravenção penal. Todo o material foi devidamente periciado pelo Posto Regional de Perícia Técnica e Científica de Teresópolis, com a autorização do juízo competente e auxílio da máquina rolo-compressor da Prefeitura, os equipamentos foram inutilizados. Eu acho isso de uma hipocrisia enorme, né? Não pode ter jogo, no Brasil não pode ter jogo. Pode ter Mega Sena, pode ter loteria esportiva, tem tudo. A Caixa Econômica faz jogo. A igreja faz bingo, mas não pode ter cassino. Eu sou amplamente favorável aos cassinos. Por quê? Isso vai dar emprego, vai gerar empregos, vai gerar impostos, e altíssimos. Impostos altos. Mas no Brasil tem isso, né? Tem uma bancada religiosa, evangélica e católica que é contra a abertura dos cassinos. Enquanto isso, a droga rola solto no Brasil. Ah, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Tem sim. Tem sim. Isso está ligado, porque aí você tem o jogo ilegal. O caça-níquel é uma máquina de cassino, né? E ela é ilegal, porque não tem jogo. Se você regularizasse o jogo no Brasil, os cassinos teriam as máquinas de caça-níqueis. Todo mundo ia ganhar. Inclusive, quem quisesse botar, poderia botar, acho eu, né? Aí, dependendo do que vem a lei, de como seria a lei. Mas é meio hipócrita, é hipócrita isso aí. Mas quem não pode ter, então a polícia faz cumprir aí a lei. Acusado de feminicídio, atenção para esse caso de feminicídio, hein? O caso ocorreu em 2007. Você está vendo as imagens aí, foi preso nesta tarde, ontem, quarta-feira, cumprindo mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal. O homem foi conduzido a DP, segundo informou a polícia. Ele teria matado há 15 anos atrás Rosemary das Graças Martins, uma jovem de 26 anos, porque ela não teria aceitado o fim do relacionamento. Os detalhes do crime foram descritos numa matéria publicada no Jornal Diário há 25 anos atrás, no dia 25 de abril daquele ano. O corpo de Rosemary foi encontrado dentro de uma piscina lá no bairro Santa Cecília, eu me lembro desse caso.
Investigações indicam que a vítima foi morta a pedradas. O homicídio aconteceu na área abandonada de um sítio conhecido como Brigadão, no ponto final da rua Santa Catarina, local usado para manobra de carros. Tomado pelo mato, que já foi um espaço de lazer, virou um cenário de um bárbaro crime. O corpo da mulher foi encontrado por uma pessoa que passava pelo terreno e viu a vítima de bruços dentro da piscina abandonada, coberta com um pouco de mato. Eu me lembro desse fato. Aí tem imagens da época. Essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens da época. Aí, você está vendo essas imagens e foi terrível esse crime. E o cara agora foi preso, 25 anos depois. O cara foi preso. Ok? Podemos voltar para cá? Microfone ligado aí, eu já estou com o nosso Carlos Martins, que a gente vai fazer um bate-papo sobre o momento que a gente está vivendo. Já tem algum tempo que o Carlos não vem aqui ao programa, né? Deixa eu ver esse microfone para cá. Microfone azul. Já está legal com o microfone. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Hélio. Bom dia. Sempre é bom estar aqui. Tempo que você não vem aqui, né? É um tempão, eu fico com saudade, mas isso é bom porque vocês também, né, sentem saudade do Carlos aqui. Primeiramente, eu queria dar um bom dia para o Hélio, bom dia para os nossos telespectadores, as pessoas que estão na internet, e agradecer, né, Hélio, o convite, isso é um motivo de muita honra, convite teu e também a oportunidade que a TV Diário abre sempre para mim aqui, e essa parceria já tem muitos anos, né, Hélio? Muitos anos. Eu fico muito feliz e a gente poder estar colocando, né, o nosso conhecimento, a nossa opinião de maneira clara e com responsabilidade aqui para a população de Teresópolis. Todo mundo sabe que existem as fake news. Falar desse momento que a gente está vivendo, né? Momento político. Todo mundo sabe que tem as fake news, né? Que são as notícias falsas das redes sociais. E aí, rádio, televisão e jornal, que são os órgãos de imprensa, órgãos de divulgação oficiais, a gente não pode falar aqui em candidato. A gente não pode falar... A lei eleitoral proíbe, né? A lei eleitoral proíbe tudo para nós. Embora eu tenha acompanhado aí a CNN, acompanhado a Jovem Pan, eles ali fazem, mas de uma maneira que pode ser... Eles têm todo um controle jurídico em cima do trabalho que eles fazem. Tu pode fazer uma análise técnica, né, do desempenho da campanha desse ou daquele. Ou melhor, tu tem que fazer dos dois, comparando os dois. Dos dois, não dos puxando três, o brasa quatro. nem para um lado, nem para outro. Exatamente. E aí... mas isso também é mais ou menos, né? Você vê aí que a coisa é meio... pega pesado. E aí, e nas redes sociais vale tudo. Vale tudo, até perder a amizade. É isso que eu queria que você falasse sobre as redes sociais. É muito triste. Antes disso, eu queria só deixar aqui um esclarecimento a respeito desse homicídio que ocorreu em 2015, né? Foi. Mais 5 anos... 2007. 2007. Então, está fazendo 25 anos. 2007 está fazendo 15 anos, né? 2007, nós estamos em 2022, 25 anos. 15 anos atrás. 15 anos. Mais 5 anos, o crime prescreveria. E não foi feminicídio. Porque a lei de feminicídio é uma lei de 2015. Ela E segundo, né, o nosso ordenamento jurídico, o brasileiro, a lei penal não pode retroagir. Então, o homicida ele vai ser qualificado, ele vai ser punido, julgado por homicídio qualificado, sem direito à defesa da vítima, por motivo fútil, meios cruéis. Ele vai ser julgado por isso, não por feminicídio. Nesse caso, então... Para ele não vai ser feminicídio? Não, porque a lei tem que ser a lei mais benéfica para o réu. Isso é um princípio do direito penal. Então, ele vai ser julgado por homicídio qualificado, não por feminicídio. Perfeito. E provavelmente seja o caminho que o advogado porque se a lei de feminicídio fosse mais benéfica para ele seria julgado por ela. Mas como a lei ela é mais severa, né? Aí ele vai ser punido pela lei mais benéfica, que é a lei do homicídio qualificado. Infelizmente. Infelizmente. Bom, isso aí, infelizmente. Mas eu te perguntei sobre as fake news e esse momento.
Porque aqui na televisão a gente tem que ter muito cuidado. Eu não posso, se eu for falar aqui, se eu for fazer um comentário sobre o Bolsonaro, eu tenho que fazer um comentário sobre o Lula também, sobre a Simone Tebet, e se eu for fazer um comentário sobre o governador, tem que falar sobre os outros candidatos. Exatamente. Tem que ser assim. Agora, na rede social, pode tudo, vai tudo. A respeito do fake news, Hélio, é tão interessante que a nossa república, ela nasceu através de uma fake news. Lá em 1889... 89 foi uma coisa muito... Foi por uma disputa aí de uma gaúcha, tinha que ter uma gaúcha no meio, que foi a Adelaide. Essa Adelaide, eu acho que eu já comentei uma vez aqui, ela era filha do Barão do Triunfo, um gaúcho. E ela foi uma disputa entre o Marechal Deodoro da Fonseca e o Gaspar Silveira Martins. Aquilo é que foi um golpe, tá? Isso. Aí o que aconteceu? Ela preferiu o Silveira Martins. Tudo bem. Quando saiu o Marechal Deodoro veio vitorioso da Guerra do Paraguai, né? Ele veio, estava doente e tal, e veio muito bem, assim, bem na fita, né, como se diz. Só o que acontece? Ele era do Exército. E o maior apoio do imperador, né, do Dom Pedro II, era a Marinha. A Marinha era muito fiel a ele. O Exército era uma segunda classe, digamos assim. Aí o que aconteceu? Teve um cara lá, esqueci o nome dele, que ele era republicano. Aí o que ele fez? Ele pegou e inventou uma história que o Dom Pedro havia mandado prendê-lo. Prendeu o Marechal Deodoro. E o Marechal Deodoro ficou desesperado, né? E já havia um burburinho no meio do Exército da proclamação da República, né? Aí o que aconteceu? Ele ficou meio com medo, né? E foi lá para a praça, juntou o pessoal do Exército e destituiu o ministro da Defesa, que era na época. E ele inventou essa história, ainda para fomentar mais ainda, que quem o Dom Pedro ia colocar no lugar do Marechal seria esse o Gaspar Silveira Martins. E aí foi uma proclamação da República meio conturbada, a gente não tinha uma bandeira, a nossa bandeira era uma mistura da bandeira americana com as cores verde e amarelo brasileira. Verde e amarelo, foi tocado o hino da França. Foi um troço muito improvisado. E depois foi feita uma das maiores barbaridades que eu vejo, assim, uma das maiores injustiças na história do Brasil, que foi a expulsão da família real daqui. Foi uma fake news. Então, a fake news ela já tem uma história no nosso governo, no nosso país. E a mentira é algo que corrói, né, Hélio? E hoje em dia a gente vê os políticos, eles inventam histórias, narrativas, para destruir a reputação dos seus adversários. O que passou, passou, é óbvio, né? Não tem como voltar atrás, mas fala-se muito a vergonha do Brasil, que foi a escravidão. É óbvio que já foi a vergonha no mundo. A escravidão ela existe no mundo desde que o mundo é mundo. Tá? Brancos e negros, amarelos e vermelhos, que são os índios e os asiáticos, são escravizados. A China escravizou, o Japão escravizou, são os amarelos. O branco escravizou o índio. Lá na história antes do Cristo, o Egito escravizava os hebreus. Então, a escravidão é um negócio terrível. E aqui no Brasil teve a escravidão, e a gente fala muito da escravidão aqui no Brasil, como sendo a vergonha. Mas o que aconteceu com a família imperial, isso foi triste. Foi triste. Foi triste. Foi eu acredito, não só eu, baseado na história, eu gosto muito da história, né? Porque a gestão pública, o gestor público não conhece a história, né, a antropologia, ele não consegue desenvolver seus programas de política pública. Ele vai ficar limitado, porque cada localidade é uma realidade. E a gente vê que o Brasil daquela época era um Brasil, se a gente seguisse toda aquela, o curso, né, da tendência, nós seríamos hoje a maior potência do mundo. Porque o Brasil era maior que Portugal. O Brasil se tornou maior do que Portugal. Maior que Espanha. Maior que Espanha. Eu digo maior que Portugal porque naquela época Portugal era a maior potência do mundo.
E o Brasil conseguiu amadurecer. Eu digo que a proclamação da República, que a gente vai... A proclamação, não, a independência do Brasil, que agora, o dia 7, a gente vai comemorar, que isso é algo tremendo, né? São 200 anos. É como se o Brasil, lá em 1822, tivesse ganhado a maioridade. A gente se tornou adultos, então merecíamos a nossa independência, né? Então, eu vejo que a gente perdeu muito e perdemos de ser uma grande nação. Mas a gente está evoluindo, Hélio. O Brasil está evoluindo. O interessante do 7 de setembro é que tem aquele quadro... como é o nome do autor daquele quadro? Meu Deus. Que tá... não lembro, Hélio. Oh, meu Deus. O cara que fez o quadro do... Escolhe pra gente aí, Alexa Gilberto, a produção aí, que fez o quadro da independência do Brasil, né? Dom Pedro com a farda, em cima do cavalo, e todo mundo fardado. Não foi nada daquilo. Não foi. Porque ninguém viajava de cavalo. Viajavam de burro. Porque burro não, mulas. Mulas, Porque elas eram muito mais fortes que os cavalos. Hã? Pedro Américo, isso mesmo, obrigado. Tá vendo? Ô, produção boa. Pedro Américo. Aquele quadro de Pedro Américo mostra ali uma coisa monumental, né? Os cavalos empinando. O quadro é lindo, o quadro é fantástico. E é enorme, é uma parede. E não foi nada daquilo. Na realidade, Dom Pedro estava com uma roupa simples, viajando, porque ele estava viajando. Estava viajando, qualquer não ia roupa fardado, cheio de poeira. Eles estavam viajando com uma enorme de uma dor de barriga, né? Que tem alguns livros que falam isso. E eles estavam todos de mulas, porque não se viajava de cavalo. O cavalo não aguentava a viagem Rio-São Paulo, né? Era uma viagem longa. E eles estavam fazendo essa viagem quando veio o momento de fazer... Olha o quadro aí, ó. Olha o quadro. E produção boa essa minha. E aí veio o momento da independência, quando ele grita lá, independência ou morte. Tirou as divisas, né? Aí todo o exército arrancou as divisas e jogou no chão com as coisas. Mas nada disso aconteceu. A gente sabe que nada disso aconteceu. Houve realmente o grito. Foi na estrada, né, perto do Riacho Ipiranga. Tem a carta, né, de José Bonifácio, que o José Bonifácio é um homem que deveria ser assim mais exaltado na história brasileira. Ele teve um papel assim fundamental nesse processo, porque além de ser um dos grandes mentores da independência do Brasil, foi quem escreveu a carta para Dom Pedro, enviou a carta da esposa de Dom Pedro, que também era a favor da independência, porque na realidade foi o seguinte: a nossa independência foi a tomada a decisão por portugueses que estavam aqui no Brasil e que resolveram, foi diferente de todo o mundo, né? Foi igual aos Estados Unidos, que resolveram achar assim, olha, a gente não quer mais servir a nossa pátria-mãe. Mas a independência, na realidade, ela veio acontecendo aos poucos. Teve uma revolta no Piauí, teve uma revolta em Pernambuco, teve uma guerra na Bahia, ali foi guerra mesmo, né? Inclusive, as mulheres na ilha de Itaparica, esse é um episódio fantástico, conhece esse episódio? Não conheço. Elas catavam mariscos, né? Elas catavam mariscos. Então, quando os portugueses entraram pela ilha de Itaparica, estuprando as mulheres. Estupravam, matavam mesmo, né? E aí elas jogavam ostra, marisco, ostra mesmo, para que os portugueses não pudessem caminhar no meio da praia. Então elas enchiam aquilo ali para se defender. Pô, não sabia dessa história. Isso foi na Bahia. E várias mulheres apareceram ali como heroínas. E são mesmo, só que a história não conta. E aí o José Bonifácio era um abolicionista, né? E era um cara que teve e foi quem assumiu depois, quando o Dom Pedro foi para Portugal, precisou ir para Portugal, ficou o imperador com 11 anos, menos de 11, né? E aí ele ficou até ele completar 11 anos, que foi emancipado com 11 anos, e assumiu o império. Então, ele teve um papel fundamental. Mas José Bonifácio que ficou, ele ficou durante um período até como ele chegar à maioridade. O tutor dele. Ele e a
Mariana, né? Que é a irmã dele. Isso. Essa história da independência, ela é uma história muito bonita. Só que, infelizmente, o brasileiro não liga para isso. E a grande covardia foi depois, 1889, quando a família imperial foi expulsa do Brasil. E aí culminou com a morte da imperatriz Teresa Cristina, que morreu de tristeza em Portugal. O Dom Pedro II morre de tristeza. Ele morreu triste, morreu agarrado nas terras que ele carregava, um saquinho. Tuberculose. Você vê que amor que aquele homem tinha pelo país, né? Porque a história conta, a gente saiu de uma coisa e vai... O programa é dinâmico, mas nós vamos chegar lá. Pessoal, eu venho para cá, eu nunca sei o que eu vou falar. Nem eu sei o que eu vou perguntar. Aqui a coisa vai surgindo. Dom Pedro II, ele foi uma pessoa totalmente infeliz, porque desde criança ele foi preparado para assumir, né, o reinado, a coroa, né, no Brasil. Então a história conta que ele acordava às 6h30, 7 horas ele começava a estudar, ficava um intervalo de 2 horas no almoço e tal, e depois ficava até às 10 horas da noite. Ele não tinha amigos. Ele foi uma criança totalmente infeliz. Ele foi preparado, era um cara muito sábio, muito inteligente, muito inteligente. Ele dominava cultura, língua, as artes. Ele era, assim, não sei quantas línguas, 5 ou 6 línguas ele falava. Aí a imperatriz que veio, que era italiana, né, imperatriz Teresa Cristina, ela também era muito culta, também era muito inteligente. Também era. Então, a gente tem uma história muito bonita, o Brasil tem uma história. E, por isso, nós somos gigantes pela própria natureza, somos um país continental, diferente de todos os países da América do Sul, porque todos tiveram muitos conflitos, divisões, muitas ditaduras. E o Brasil conseguiu se manter durante a história com alguns pequenos problemas que foi conseguido solucionar. Nós tivemos uma ditadura só, que foi a de Getúlio. Que foi a de Getúlio Vargas, é a única ditadura aqui no Brasil. O resto não foi ditadura, porque existiam eleições. Isso é um grande engano que foi falado. Então toda mentira que é repetida várias vezes, ela termina se tornando verdade. Mas a gente tinha eleições. Então o que caracteriza uma ditadura é a ausência de eleições. E existia, apesar de ser indireta, existia eleições. E durante um determinado tempo, né, já no finzinho, existiam eleições diretas. Algumas pessoas falam que o período da ditadura, eu não falo isso. Do regime militar. O período do regime militar. Como é que você coloca isso? O regime militar, eu digo, foi um período do regime militar. Que, inclusive, os generais que assumiam a presidência da República, eles ficavam durante 5 anos só. Eles não podiam ser reeleitos. Então, e houve eleições, nós tínhamos deputados, o regime militar não cassou ninguém, isso é importante a gente falar, ele não cassou, e aí depois, em 1979, houve a lei da anistia, que é aquela lei orgânica de 79, que permitiu que aqueles exilados, né, durante o regime militar pudessem voltar, e também a criação, que é fugia aqui o termo, a criação de vários partidos. Que antes era Arena e MDB. E MDB, exatamente. Eu peguei essa época. Eu também peguei. A gente volta a esse assunto e para chegar na independência e chegar nas fake news. É um bate-papo legal disso aí. Mas eu estou indo para o comercial, lembrando a você o seguinte: Sorridentes ao lado da Câmara de Vereadores, Pontos Mania já chegou, Gota Elétrica em Albuquerque, Posto Santo Estevão em Araras, Super Gasbras 2643-4497. A gente volta já.